aqui novamente para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior. No programa de hoje, vamos estar comentando a respeito da enorme casuística ufológica da cidade de Peruíbe. Peruíbe, para quem não conhece, fica no litoral sul do estado de São Paulo, distante, mais precisamente, a 133 quilômetros. E já comentamos aqui, Peruíbe possui uma pequena área de aberração eletromagnética, como se fosse um mini triângulo das Bermudas, né? Certos pontos ali do litoral, a interferência em bússolas, sistemas de navegação se tornam ou muito imprecisos ou totalmente deixam de ser confiáveis. Não sei se isso serviria como um tipo de portal de acesso a essas naves que frequentam a região, ou se esses distúrbios eletromagnéticos que ocorrem no litoral de Peruíbe estariam ligados à presença desses seres aqui. Pela quantidade de avistamentos que temos na região, não deixa de ser lógico o pensamento da existência de uma base submarina na região ou intraterrena ali nas montanhas de Peruíbe. O fato que nós vamos narrar hoje, né, ocorreu no mês de março de 1980. Ocorreu com uma família, né, o patriarca da família era o senhor Mário F. Ele estava viajando numa Kombi, ele, a sua esposa e um amigo, por volta de 3 horas da madrugada, e eles iam com destino à cidade de Santos, também litoral do estado de São Paulo. E após passar 1 quilômetro mais ou menos do trevo de acesso à cidade de Peruíbe, eles notaram uma luz no céu. E essa luz claramente acompanhava a Kombi. Eles, olhando com bastante atenção, né, perceberam com clareza que não se tratava de nenhuma estrela, né, que seria uma ilusão de ótica causada por uma estrela, mas que era uma luz diferente que estava acompanhando a Kombi. Passado algum momento, né, aquela luz passou a se aproximar da Kombi. Ela emitiu uma luz menor, uma pequena esfera luminosa que rapidamente, né, deslocando-se, cruzou a estrada e passou a acompanhar a Kombi pelo lado esquerdo. Aquela luz maior ficava à direita e aquela luz esférica pequena à esquerda. A esposa do senhor Mário começou a ficar muito nervosa com aquilo, eles nunca haviam visto nada assim. Seu Mário chegou a parar a Kombi, né, mas aquelas luzes mantinham uma certa distância, a ponto de não conseguirem serem reconhecidas com clareza. Seu Mário voltou para a Kombi e retomou a viagem, e aquelas duas luzes continuaram acompanhando a Kombi. Repentinamente, aquela luz maior se aproximou da Kombi, aí ela passou a ser claramente vista, era um objeto discoide que começou a sobrevoar a Kombi. Ele oscilava entre sobrevoar a Kombi e voltar ao lado direito da Kombi. Ele acelerou por um breve momento e começou a jogar feixes de luz na direção do chão. Aquela esfera luminosa, que até aquele momento tinha ficado mais à distância, se aproximou muito da Kombi também. E o seu Mário, a esposa e o amigo viram claramente que era uma pequena esfera luminosa, né, que acompanhava a Kombi. Passado alguns momentos, o seu Mário, não só intrigado, mas com medo, acabou indo na direção do acostamento e acabou parando a Kombi. E tanto a nave maior como a esfera pararam, né? Ficaram próximas, mas paradas, permitindo que o seu Mário, o amigo, a esposa, né, observasse claramente. Inexplicavelmente, a esposa do seu Mário começou a ter uma crise nervosa, talvez pelo medo do desconhecido, e começou a chorar copiosamente dentro do carro. Ela chorava de soluçar. O seu Mário acabou se sentindo intimidado, voltou para a Kombi, e a intenção dele era dar partida no veículo e se distanciar de lá o mais rápido possível. Só que, para surpresa dele, quando ele tentou dar a partida novamente na Kombi, ela não pegou. O seu Mário chegou a comentar que ela havia passado por uma revisão mecânica completa, ela estava 100% em ordem, não haveria motivo,
porque ela não pegar, porque o motor não funcionar. Nós sabemos que em alguns casos os UFOs emitem um campo energético que bloqueia o funcionamento do veículo. Quem assistiu o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né, vê quando o técnico da companhia de força local, né, o personagem Roy Neary, ele para ali em cima de um cruzamento ferroviário e o veículo deixa de funcionar. Até o momento que a nave sobrevoa a picape dele, depois acaba se afastando e o veículo volta a funcionar sozinho. No caso do seu Mário, foi a mesma coisa. O veículo não pegava de forma alguma e ele, com muito medo, porque o objeto discoide voltou a se aproximar ainda mais, ele se deslocou para a parte de trás da Kombi. Seu Mário tentando desesperadamente dar a partida na Kombi. A sua esposa gritava dentro do carro para que ele saísse de lá o quanto antes e ele não conseguia. Ele resolveu virar de costas para ver o que estava se passando, né, porque o UFO agora estava atrás da Kombi. E para sua surpresa, né, ele viu o objeto agora a uma altura mais ou menos de 2 a 3 metros em relação ao solo, ele estava bem baixo, e naquele momento havia um homem ali, né? Ele foi descrito como sendo um ser louro, muito alto, acima de 2 metros de altura, e aquela esfera luminosa que a princípio encurtar a distância agora estava ao lado do ser, né? O ser estava entre a nave maior, o disco, e aquela esfera luminosa. Ele olhava atentamente na direção da Kombi. A distância não deveria ser superior a 15 metros. Aí não só a esposa, o seu Mário, como amigo dele, começaram a implorar para que ele saísse de lá o quanto antes. E o seu Mário começou a olhar atentamente a figura do ser. E ele disse que o ser passou uma sensação de paz, de tranquilidade muito forte. O seu Mário não sabe explicar porquê, mas ele teve a certeza de que aquela inteligência, fosse de onde fosse, não tinha intenção maligna alguma com relação aos 3 ocupantes da Kombi. Mas antes de darmos continuidade ao caso, íamos para o nosso primeiro intervalo, nós vamos para o quiz de hoje. E a pergunta é muito simples, né? Qual desses tipos de casos é definido como contato de terceiro grau? Vou repetir. Qual desse tipo de contato é definido como um contato de terceiro grau? Alternativa A, avistar um UFO à distância. Alternativa B, entrar em contato direto com um ser extraterrestre. Ou C, avistar um extraterrestre à distância. Então vou repetir as alternativas aqui. Observar um UFO à distância, entrar em contato com ETs, ou então avistar um ET à distância. O que seria um contato de terceiro grau? Estaremos dando a resposta no último bloco do programa Fenômeno UFO de hoje. Voltamos já já. Estamos aqui para o segundo bloco do Fenômeno UFO de hoje, os casos ufológicos que acontecem na cidade litorânea de Peruíbe, sul do estado de São Paulo. Bom, mas antes de darmos continuidade ao caso, vamos fazer aquele convite que fazemos todas as semanas. Clube Amigos da Boa Nova, conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado. Você disponibiliza uma pequena mensalidade, você escolhe o valor. Essa mensalidade vai ser totalmente voltada para a melhoria de qualidade de transmissão e de imagem da Rede Boa Nova de rádio e da Rede Mundo Maior de televisão. Então conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado. Realmente a iniciativa é para você, né? Você está investindo, né, numa programação que é para você, né, para que você possa ser melhor, para que o alcance se torne cada vez mais abrangente. Então, se você gosta aqui da programação da Rede Mundo Maior de televisão e da Rede Boa Nova de rádio, nos auxilie, faça essa parceria conosco. Clube Amigos da Boa Nova. As simpáticas moças do clube lhe darão todas as informações através do telefone 0800 12 18 38. Faça essa parceria conosco. Bom, continuando o caso aqui, né, o seu Mário, olhando para trás, ele viu, né, quando o ser ficou entre a nave maior, o disco, e aquela pequena sonda. Ele notou também que aquele ser passava uma sensação de paz muito grande, de tranquilidade muito grande. Muitas pessoas também narram isso, né? Mesmo em casos de abdução, né?
essa sensação de calma, de paz, tranquilidade que esses seres passam. Realmente poderia ser uma sensação real ou também poderia ser uma indução mental para que as pessoas ficassem mais calmas, não entrassem em pânico, ou não se ferissem, ou não tivessem uma atitude agressiva com relação a esses seres. Então nós trabalhamos com essas duas possibilidades, ou realmente o ser passa isso, ou então uma indução, né, para que as testemunhas ajam com mais tranquilidade, né, não entrem em pânico, ou não tenham uma atitude agressiva com relação a eles. E continuando, né, aquele ser, após alguns minutos de observar ali a Kombi, né, eles viram quando ele subiu através do feixe de luz de volta na nave, o disco começou a se afastar a princípio devagar, a sonda automaticamente passou a acompanhar a nave, né, após ganhar uma certa altura, aquela pequena sonda entrou dentro do disco e esse se afastou da região. Passado alguns minutos de susto, a esposa do Sr. Mário também foi se acalmando aos poucos. O Sr. Mário foi tentar dar a partida na Kombi e viu que ela pegou naquele momento, né? E ele deixou o local rapidamente e não foi visto mais nada naquela noite. Eles chegaram na cidade de Santos sem incidentes. Outro detalhe curioso, esse tipo de entidade é muito vista na cidade de Peruíbe. Esse ser alto, loiro, alto, né? É comumente visto ali na região de Peruíbe ou próxima à região da Jureia. As pessoas descrevem ou esse tipo de ser ou esse ser fora da nave. É muito comum o avistamento desse ser. Inclusive aqui, né, nós temos o Portal da Serpente, né, o Portal da Serpente que ocorre em Peruíbe. Antes do Portal da Serpente nós vamos ver um caso ocorrido em Peruíbe, o pouso de uma nave. Nós vamos ver a marca circular na vegetação. Esse caso foi pesquisado pelo ufólogo Paulo Aníbal, né, que comprovou a autenticidade do caso, porque não foi feito por aquele método de pranchas de madeira, que normalmente é muito utilizado. As pessoas pegam grandes pranchas de madeira e colocam sobre a vegetação, seguram uma corda e vão pisando e empurrando aquela prancha de madeira para que os caules dos vegetais dobrem, mas normalmente a quantidade de quebra de caules é muito grande. No caso, né, ufológico não. Os caules dobram por efeito de calor de micro-ondas e continuam crescendo no horizontal, como nós já comentamos aqui diversas vezes. Então essa marca ocorreu em Peruíbe, né, já ocorreu várias vezes na cidade de Peruíbe, marcas de pouso ali nas proximidades da cidade de Peruíbe. Agora sim nós podemos falar um pouquinho do Portal da Serpente, né, uma rocha que nós vemos aqui a imagem. E é dito que o santo padroeiro da cidade de Peruíbe surge naquele local e adentra, né, a essa parede de rocha. Curiosamente, esse ser é descrito como louro, sendo muito alto e normalmente usando uma roupa ou branca ou prateada. É bem curioso a analogia, por exemplo, com o caso desse ser que avistou a Kombi do Sr. Mário, né, que eu não mencionei. Ele usava um cinturão muito largo e a roupa era de cor clara, né, de cor branca. Né, ele tinha os cabelos bem compridos e o santo padroeiro da cidade de Peruíbe também é descrito desse modo. Então a analogia com o fenômeno ufológico é muito forte, né, a ponto de muitas pessoas acreditarem que esse tipo de ser seria um tipo de santo padroeiro da cidade. Agora, o que pode indicar também, né, que talvez essa parede rochosa seja o portal de entrada a uma instalação subterrânea de grande porte, que ocorre na região de Peruíbe. Então agora nós vamos encerrando o nosso segundo bloco de hoje. Voltamos já já com a resposta do quiz e mais um convite para você. Estamos aqui para o terceiro e último bloco do Fenômeno UFO de hoje, trazendo a casuística ufológica da cidade de Peruíbe. Mas antes de darmos continuidade e darmos a resposta do quiz, eu queria fazer um convite para você. Antes do convite, queria dizer o seguinte: você sabia que, segundo o censo, 14,5% da população brasileira sofre de algum tipo de deficiência e que as casas André Luiz cuidam de 1.400 deficientes internos? Você pode nos ajudar muito, né? Você sabe como é difícil uma família que tem um
um ente querido deficiente, ou não tem condição de cuidar do seu ente querido deficiente. Muitas vezes as casas André Luiz praticamente adotam esse deficiente. Eu sei porque eu faço trabalho lá voluntário, né? Então as casas André Luiz fazem um trabalho com muito amor e carinho com esses internos, esses deficientes. Você pode nos ajudar ainda a fazer esse trabalho melhor. Se você tem cartão de crédito com bandeira Visa, você pode trocá-lo. Você pode fazer um cartão de crédito, bandeira Visa, Casas André Luiz. E toda vez que você trabalhar com o seu cartão, né, uma parte irá para o atendimento desses 1.400 internos. Faça esse carinho, esse ato de amor, né, e faça o convite. Vá conhecer as Casas André Luiz no bairro do Picanço, Guarulhos, e veja o trabalho maravilhoso que é feito com os deficientes mentais ali, né, e de qualquer parte do Brasil. Não é só de São Paulo, não. Tá? Existem outros estados também. As Casas André Luiz muitas vezes, inclusive, pagam para que as famílias possam vir de outras cidades e de outros estados visitar os seus entes que estão lá, porque elas não têm condição. Então nos ajude a fazer esse trabalho cada vez melhor e vá conhecer. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é não acreditar em mim. Dizer, não, eu vou até as Casas André Luiz no bairro do Picanço, em Guarulhos, e vou conhecer o trabalho que é feito lá. E eu duvido que você não vai se emocionar e não vai querer nos ajudar. Então, conheça essa iniciativa aqui, você pode entrar no site aqui das Casas André Luiz. Tá? Então fica feito o nosso convite aqui. Bom, vamos para a resposta do quiz de hoje. Tá? A gente fica emocionado porque nós que trabalhamos com os internos ali, né, nós vemos o belo trabalho que é feito lá. Bom, e a pergunta do quiz de hoje era: qual seria o contato, o método de contato com seres extraterrestres? Né? Como é que você definiria um contato de terceiro grau? Né? Vendo um UFO à distância? Tendo um contato com um ser extraterrestre? Ou vendo um ET à distância? Um contato de terceiro grau, né? Nós temos duas catalogações, uma que vai até terceiro grau, inclusive o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau se refere a isso, né? Que é o contato direto com ETs. Então, você observar uma nave à distância, um contato de primeiro grau. Né? Um ser à distância poderíamos classificar até como de segundo grau. Agora, o contato direto seria de terceiro grau. Nós temos uma outra catalogação que é mais completa, que vai até quinto grau. Ou seja, você observa uma nave à distância, uma nave próxima, que é o segundo caso, você vê uma nave pousada, você vê um ser fora da nave, que é o quarto grau, quinto grau é a interação. Por isso que muita gente prefere essa catalogação em 5 categorias. Então a resposta certa é a alternativa B, contato direto com seres extraterrestres. E para terminar aqui a casuística de Piruíbe, nós vamos ver uma imagem feita aqui nos céus de Piruíbe à noite. Né? Nós vemos luzes noturnas, são muito comuns, pessoas já narraram, né, em Vigília, ou em Piruíbe, ou na Jureia, que é logo do lado, é o avistamento de estranhas luzes noturnas em Piruíbe. E no último caso aqui, aliás, penúltimo caso ainda, mantendo, né, isso se aplicou a minha esposa e a mim. Nós, ali perto do Guaraú, ali na montanha, nós vimos de binóculo 2 pequenas luzes, né, e elas giravam. Foi bem curioso, nós vimos isso, né, foi uma sexta-feira à noite que nós estávamos lá, em Peruíbe, estávamos descansando, tiramos um fim de semana de folga, e estávamos observando essas luzes e elas faziam um movimento curioso. Elas ficavam girando, de repente elas se afastavam, uma para a direita, outra para a esquerda, em alta velocidade, paravam, depois elas voltavam novamente. Quando você pensava que elas iam colidir ou passar uma pela outra, elas paravam, né, sem fazer nenhum tipo de movimento a mais, simplesmente paravam no céu, né, e retornavam aquele movimento rotatório. Elas fizeram isso por 3 vezes, né? Nós chegamos a observar isso. Passado alguns minutos, elas se afastaram na direção do Guaraú, por trás do morro, as duas simultaneamente, e nós as perdemos de vista. No sábado à noite, ou seja, na noite seguinte, nós tínhamos ido até o centro, minha esposa e eu, estávamos voltando ali pela Avenida dos Pescadores. Quem conhece Piruíbe, é uma avenida que segue paralela, né, à avenida principal da cidade. Nós estávamos caminhando ali para a pousada onde estávamos hospedados
E foi curioso, normalmente nós seguiríamos ali pela avenida, mas aquela noite nós íamos fazer uma ligação para São Paulo, e íamos utilizar de um orelhão ali perto, nós fomos cortar caminho, quando nós vimos certo por trás do morro, né? Se nós tivéssemos ido pela estrada, não teríamos visto tão bem como quando nós cortamos caminho para chegar no orelhão, que nós vimos uma massa luminosa discoide. Nós vemos essa imagem na horizontal, a que nós vimos estava na vertical. Ela deveria ter na faixa mais ou menos de 20 metros de diâmetro. Curioso que ventava, estava ventando. Então, se fosse algum tipo de gás ali emanado pela vegetação local, teria que ter se dissipado, portanto não era nenhum tipo de nuvem luminosa ou nuvem de gás. E o objeto subiu, né, na vertical, nós perdemos de vista no espaço, provavelmente ele deve ter saído de órbita, porque ele continuou sem alterar a trajetória, sempre subindo. Ele não tinha luz nenhuma de navegação, não emitia nenhum tipo de ruído. Nós ficamos tão surpresos porque a gente estava com uma máquina, aliás, minha esposa estava com uma máquina fotográfica pendurada ali no pescoço, e nós acabamos não batendo foto. A surpresa foi tamanha, não esperávamos ver aquilo, né, e o objeto acabou se afastando, e quando nós pensamos em fotografar, ele já tinha sumido de vista. Então nós tivemos experiências pessoais lá, né, tanto minha esposa como eu. Então indica, né, a imensa casuística ufológica que ocorre ali em Peruíbe, na Jureia, em toda aquela região, né, e, inclusive ali próximo na região da Jureia já chegaram a ser vistos andando pela estrada ali seres tipo alfa. Ser tipo alfa é aquele ser baixinho, pequenininho, de olhos grandes pretos, né, que as pessoas normalmente narram. Houve um caso curioso, né, em Poranga, que ali mais ou menos na região ali da Jureia, em que duas pessoas estavam caminhando do lado da estrada e do outro lado da estrada, em sentido contrário, para passar 3 desses seres tipo Grey. Cada um seguiu o seu caminho, né, não houve confronto entre os humanos e os ETs, né, os dois humanos que estavam ali, os dois tinham simplesmente pararam pasmo, né, ver a naturalidade com que eles passaram ali, né, andando com tranquilidade ali na região, como se fossem pessoas normais, pessoas comuns, né? Então, indica isso, né, essa presença, que com certeza deve haver alguma instalação por ali, né? É incomum associarmos isso apenas à casualidade, não é possível. Né? Não sei se está ligado, porque Peruíbe possui uma grande quantidade de recursos naturais, tem aquela famosa lama negra, né, que é benéfica à saúde, que as pessoas se banham naquela lama. Não é possível que não haja nada naquela região. A quantidade de avistamentos é muito alta. Pescadores veem luzes noturnas na região. Então, com certeza, né, isso não pode ser acidente. Aí a ufologia está fortemente ligada à cultura da cidade de Peruíbe. Era o que tínhamos para falar no programa de hoje. Mas, antes de encerrarmos, aquele pedido que fazemos todas as semanas. Se você tem uma crítica, uma sugestão de pauta que você queira nos fazer, se for possível, atenderemos com o maior carinho. É muito fácil entrar em contato conosco. É fenômenoufo@redemundomaior.com.br. Você entra direto em contato conosco aqui. Participe aqui conosco do programa. Queria desejar uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Semana que vem, com mais um Fenômeno UFO. Até lá.